Olá, queridos amigos do SEI, do Ibirajara, muito boa noite, muita paz em nossos corações, que a gente esteja assim, de ânimo, né? Redobrado, disposição aberta, para que a gente possa estudar o nosso tema de hoje, né? Nós vamos fazer uma abordagem sobre os itens 11 e 12 de O Livro dos Espíritos. Né? Essa introdução, meus amigos, que ela é belíssima, né? Aliás, não é a introdução do Livro dos Espíritos, mas é a introdução da doutrina espírita que está sintetizada, né, nesses itens. Então, nós vamos aqui começar a conversar com vocês a respeito do item 11. E há, então, uma pergunta, né, que Kardec vem fazendo para nós, porque o título, o tema central, né, desses dois itens, eles dizem respeito à manifestação dos espíritos. Então, no item 11, Kardec começa falando, né, que é esquisito, né, que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Então, ele está falando aqui relacionado, né, à reunião mediúnica e faz esse enfoque, né, que só se fala desses personagens, e às vezes nós vemos, né, nas nossas reuniões assinado, né, o nome desses espíritos assim famosos. Então, Kardec diz que aí há um erro, e ele diz o seguinte: dentre os espíritos que vêm espontaneamente, muito maior é para nós o número dos desconhecidos do que os dos ilustres, designando-se aqueles por um nome qualquer, muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Então, o que, que ele está querendo dizer assim? Vamos ver se a gente entendeu, né? Ele que está dizendo para nós, né, que isto não é o comum, quer dizer, de manifestar espíritos, não é? De personagens conhecidas, mas a casa espírita atende não só aos conhecidos, mas também aqueles desconhecidos, não é? E aí ele vem falando com relação à evocação. Quanto aos que se evoquem, desde que não se trate de parente ou amigo, é muito natural nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência chamar pelos que desconhecemos. Se nós estamos aqui na nossa reunião, nós vamos fazer evocação aqueles espíritos sim, que a gente conhece, aqueles que participaram, por exemplo, da fundação da nossa casa, aqueles que fazem parte, digamos assim, desse conjunto de espíritos que atende ao movimento espírita. Nós vamos, sim, nos dirigir a eles, ao invés de a gente se dirigir a um espírito desencarnado que a gente, né, não tem afinidade, inclusive a gente não conhece, né? Então, aqui, quando nós estamos falando da manifestação dos espíritos, é isto que Kardec vem chamando a nossa atenção. E ele diz aqui alguma coisa que eu também sublinhei no meu livro, ele diz assim: o nome das personagens ilustres atrai mais atenção, por isso é que são notadas. Por exemplo, quando na nossa reunião, né, se apresenta alguma entidade espiritual e ela coloca lá, por exemplo, Ibirajara, como a minha casa espírita, né, Jorge Niemeyer. Então, isto vai chamar a atenção nossa, né, mais do que quando aquele espírito desconhecido ele se apresenta, né? Então, vejam bem, o tema
desse estudo todo, né, diz justamente a respeito à manifestação dos espíritos. Quais são aqueles espíritos que se manifestam nas nossas reuniões e que vêm, então, trazer, né, as suas informações, as suas notícias, ou então vem trazer alguma orientação que vai ser importante para o grupo. A gente está entendendo aqui que muitas das vezes se manifesta aquele espírito que já tem um grau, não é, de intimidade, não é, com a casa, então, com o grupo. Então, este espírito, ele vem, ele se identifica, não é? E aí nós, então, aceitamos por aquela identificação, né? Então, aqui Kardec vem chamando a atenção nossa, né, para isso, e ele também diz, né, que esse é um cuidado que todos nós vamos precisar ter, a fim de que a gente não seja enganado, né? Então, mais ou menos, essa é uma síntese do que vem falando a respeito do item 11. E eu destaquei aqui no finalzinho a seguinte frase quando ele fala: aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir falar-nos como mais humilde operário, pois que deixou com a vida terrena toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca pode achar-se lá muito abaixo do último dos seus soldados. Então, ele aqui, eu estou entendendo que ele está dizendo para nós, né, que de repente aquela pessoa que a gente reverenciava, que a gente achava, né, que a gente poderia ter uma consideração, ele vem de uma maneira tão humilde, tão simples, né, que muitas das vezes a gente até desconhece. Eu me lembrei daquela mensagem do Evangelho, no capítulo 2, que é da realeza terrestre. Lembram? A realeza terrestre, ela vem dizer para nós do que valeu, não é, toda aquela realeza, porque ela achou que no plano espiritual ela ia trazer, ela ia ser considerada. E dessa forma ela traria para nós essas informações, né? Mas ela não. Ela vai dizer, não é, que aqueles a quem lhe serviam na Terra, né, vão estar numa posição superior. É interessante a gente ver isso, né? E aqui, como eles dizem, às vezes, numa situação diferenciada, né, essa pessoa que teve uma participação tão grande na nossa vida, na vida da sociedade, ao chegar ao plano espiritual e reconhecer esta beleza que é a vida espiritual, né? O espírito, então, é como se ele se despisse de toda aquela, entre aspas, a grandeza, né? Com certeza, aquele espírito já tinha já tinha um cabedal de experiência, né? Então ele vem e ele se mostra na maior simplicidade para mostrar então a grandeza espiritual, né? E aí no capítulo 12, no item 12, né, ele também vem falar conosco justamente a respeito dessa identidade dos espíritos. E ele vem perguntando assim, como é que a gente pode reconhecer certos espíritos, porque muitos espíritos inferiores usurpam nomes conhecidos e respeitados. Então, a gente sabe que quando a reunião, né, não tem assim esse caráter de seriedade, os espíritos, então, inferiores que querem, né, se aproximar, que querem dominar,
eles usam nomes pomposos, né? Nomes de altas personalidades, né? E aqui Allan Kardec vem dizendo, então, da necessidade, né, de nós estarmos observando a questão da linguagem. A linguagem que o espírito está acostumado a usar. E até, meus amigos, ele dá aqui um exemplo, por exemplo, de Fenelon. Se um espírito chega na nossa reunião, vem dar uma comunicação e assina Fenelon, como é que a gente vai reconhecer? A gente vai reconhecer porque a gente foi estudando, né? E a gente viu as várias mensagens que Fenelon traz, como é que ele se comporta, quais são as verdades que ele traz para nós, não é? Então a gente vai entendendo isto, né? E ele diz assim, por exemplo, às vezes existem muitas reuniões que acontecem e que os espíritos se manifestam. Então, como é que a gente vai saber se aquele espírito era aquele cujo nome consta lá, né? E aí eu me lembrei que existem reuniões, né, que se chamam de cartas consoladoras, em que os espíritos vêm, dizem o seu nome, né? E a partir dali, as pessoas vão identificando, né, as características, a linguagem que a pessoa usava, as informações, não é, que esses amigos vão dando, porque às vezes, né, a gente também está sujeito, né, como disse mais adiante lá, né, aos espíritos inferiores, não é? E como é que a gente vai reconhecer? Vai reconhecer, então, pela linguagem, vai reconhecer pelas informações, né? Porque, às vezes, as informações que esses espíritos dão, elas são, assim, únicas e só aquelas duas pessoas sabiam. Vocês, meus amigos que conheceram Chico Xavier, devem lembrar muito bem que as cartas consoladoras que vinham, né, através dele, maravilhosas, dando informações precisas, não é? Quantas mães, né, a gente viu aquele filme a respeito das mães, quantas mães tiveram o seu coração consolado porque identificaram naquela mensagem os traços de seus filhos. E vocês vão de lembrar também, né? O filme que o Chico Xavier traz, né? Em que ele recebe uma mensagem de um menino, né, que havia sido, entre aspas, morto pelo colega, né? E que as mães, então, que eram amicíssimas, elas se tornam, né, inimigas, né? E a mensagem, ele vem trazer a mensagem a respeito daquele episódio, né? Então, como é que ficou conhecida, né? Bom, também ficou conhecida pelos traços da letra, da assinatura, não é, que o espírito fez. E, além disso, pelos detalhes, não é, que foram assim escritos. Aliás, aquele menino que ficou preso, né, a sua assinatura foi toda ela conferida, disse assim, não, isso aqui é dele mesmo, então nós podemos acreditar, não é? E aquela outra, não é, que o pai dele era jornalista, não é? Era aquele que estava dirigindo, não é, aquele programa que o Chico Xavier fez, né, o Pinga Fogo, né?
nós vamos ver que ali, aquele espírito, ele dá informações que só o pai sabia. Então, é aquela questão, né? Eu que era cético, eu estou nesse instante me deixando acreditar, porque esses detalhes só ele sabia, né? E aí eu me lembrei também, meus amigos, que outro dia eu estava aqui acompanhando uma dessas, um desses momentos, né, de um médium que vai recebendo tantas mensagens, e ele, então, recebeu uma delas. Isso eu prestei bastante atenção, meus amigos, porque eles sempre. Aí a gente observa a questão da veracidade da informação, né? Então, nessa mensagem estava o pai e a mãe, que deixaram lá o nome do filho, e vamos esperar para ver se vem mensagem ou se não. E aí veio a mensagem do filho, e ele dizia assim para o meu pai: Meu pai, o senhor não precisa ir lá no cemitério porque eu não estou mais lá. E aí todo mundo ficou assim: o que que aconteceu, né? Meus amigos, o pai, ele estava realmente desesperado pela desencarnação do filho ainda jovem, né? E ele, antes de ir para o trabalho, ele ia ao cemitério, ele se deitava na campa, chorava, chorava, conversava com o filho e ia embora para o trabalho. Mas a esposa não sabia, ninguém sabia. Quem é que sabia daquele detalhe? Só eles dois. Então, o filho vem para dizer ao pai que ele não precisava estar lá, porque o corpo ficou ali, ele estava no plano espiritual. E ele, na mensagem, além dessa notícia, ele vai dizer com quem ele estava, né, vivendo, a sua voz, alguns familiares, outros detalhes. E isto é importante para que a gente vá analisando, né? Para que a gente observe bem aquilo que está sendo trazido para nós nessas reuniões, em algumas reuniões que muitas das vezes a gente participa, né? E aí diz aqui Kardec, né? É, esta situação, né? Nós precisamos então estudá-la, nós precisamos estudar o Espiritismo, né? A fim de que nós possamos identificar, acompanhar toda essa questão que vai sendo dita para nós, né? Vai sendo trazida para nós, para que a gente, então, não se engane. E no finalzinho do capítulo, né, do item 12, eu vou pedir licença a vocês para a gente estar lendo, né, porque a gente vai conversando, vai interpretando. Ele diz assim: quando ocorre, por exemplo, a substituição de espíritos, o espírito já dá o seu nome, mas em realidade, ao invés dele, vem um outro que se diz aquele nome, né? E ele diz assim: a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e, a miúde, mistificação. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático, quando nós estamos aqui estudando todas essas questões voltadas para a manifestação dos espíritos. E ele diz assim: nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível, qualquer que seja a ciência.
Então, ele aqui está dizendo para nós, está nos ajudando, não é? A clarear esta situação, e ele vai dizendo para nós que nós, em realidade, não podemos aprender Espiritismo brincando. Nós precisamos estar convictos de que esta é uma ciência, né? É um saber todo novo para nós e que nós precisamos, então, nos aplicarmos no seu estudo. E ele disse assim: jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. É uma orientação dentro deste tema que nós estamos estudando, né? Que é da manifestação dos espíritos. Nós vamos, então, procurar estudar antes de emitirmos qualquer tipo de opinião ou mesmo de informação, não é? Ou que nós estejamos assim discutindo, e a gente vai ver, meus irmãos, que sem aprofundar esta informação, nós vamos ficar realmente, digamos assim, nós vamos estar patinando numa informação que é da mais importante, da maior importância, né? Então, ele vai dizendo que é por isso. Como é que a gente vai reconhecer se aquele espírito é realmente, por exemplo, eu vou logo colocar, falar a respeito da minha casa espírita, né? Porque, assim, como é que eu vou realmente saber se aquele espírito que se apresentou é o Jorge Niemeyer, né? Se eu não estiver acostumada com as suas informações, com a sua forma de falar, porque o espírito tem aquele jeito de falar, ele traz isso, né? Então, eu vou passar. Eu agora me lembrei, né? Por exemplo, em algumas reuniões que a gente faz, né? Vem o espírito José Grosso. Mas como é que a gente sabe que o José Grosso ele tem uma forma de se manifestar, seja qual médium for? Existem vários médiums pelos quais ele vem, ele se manifesta, então nós vamos entendendo assim ele é. A mesma coisa, nós vamos ver, por exemplo, quando a gente está ouvindo, né? É a aura, Dona Aura Celeste, que a gente identifica a forma. Então, nos itens 11 e 12, meus amigos, eles estão aqui dizendo para nós que nós, então, precisamos prestar atenção a essa forma como eles se manifestam, dizendo para nós que existem espíritos inferiores que querem se aproximar do nosso trabalho e muitas das vezes eles usurpam então este nome e que nós precisamos então mergulhar no conhecimento da doutrina espírita, no sentido de, em estudando, em verificando que isso é possível, porque alguém poderia dizer assim: ah, mas será aquele médium recebendo? Ah, mas é verdade. É verdade quando eu aprofundei, quando eu estudei, quando eu comparei. E é exatamente isso que Kardec está querendo falar conosco, né? Dizer para todos nós. Ele disse que, para o observador atento e paciente, os fatos abundam, quer dizer, são muitos fatos, não é? Por isso que ele descobre milhares de matizes, características que são verdadeiros raios de luz. Então, quando ele fala em observador atento, ele está dizendo assim: olha, no dia a dia do nosso estudo, a gente vai precisar estar prestando atenção e atento a tudo aquilo que acontece
para que a gente possa separar o joio do trigo. E ela diz assim: o mesmo se dá com as ciências comuns, ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante, o sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Isso quer dizer, então, meus amigos e meus irmãos, que estes dois itens, eles nos alertam, né, para justamente a questão da identidade dos espíritos, na manifestação dos espíritos, não é? Como é que isso acontece? Será que só se manifestam espíritos bons? Só se manifestam espíritos que trazem os nomes famosos? Só se manifestam, né, aqueles espíritos que atingiram, vamos assim dizer, certo grau de purificação, eles já se acham libertos, mas será que eles se manifestam? Então, a resposta e a orientação que o Kardec, então, traz para nós é que nós, então, estejamos atentos no sentido de poder perceber. E essa frase última aqui é de uma beleza incrível, né? Quer dizer, o homem superficial está vendo ali só uma flor elegante, mas o sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Quer dizer, vamos nos apropriar desta informação, e aí nós temos o livro dos médiuns, que também vai ter aquele capítulo belíssimo para nós que se chama de Identidade dos Espíritos, não é? Com uma série de questões, e a partir dali nós vamos continuar, nós vamos aprofundar todo este ensinamento, né? Para que a gente não se veja, digamos assim, em mãos, não é? Não muito hábeis. Então, aí está o convite, meus amigos, para que todos nós possamos aprofundar a nossa informação a respeito deste item tão importante, né, em que Kardec vai dizendo para nós, é um dos escolhos, quer dizer, a prática espírita, ela precisa desse olhar cauteloso, esse olhar cuidadoso, esse olhar de quem está estudando bastante, a fim de que nós não corramos o perigo, né, de sermos olhados, né, por esses espíritos que ainda vão crescer. Né? Um grande abraço para vocês. Muito obrigada.